E eu já vou adiantar para você aqui de cara, Luiz, que sim, provavelmente aconteceu alguma coisa ali para poder ter feito o Alexandre de Moraes decidir soltar o Anderson Torres. Uma crítica que a gente precisa fazer publicamente aqui, inclusive o Pedro Serrano falou isso agora há pouco lá na revista Fora e eu tenho de concordar com ele, o Instituto da Delação Premiada é um instituto legal que precisa e deve ser usado pela pessoa implicada ali, nesse caso especificamente o Anderson Torres, quando necessário, fazendo ali inclusive valer o direito dele de solicitar ali, por exemplo, algum tipo de benefício ou correção da pena ou redução da pena, enfim, por conta dessa sua postura, mas a gente precisa lembrar também que muitas pessoas criticaram, por exemplo, durante a Operação Lava Jato, aquele processo todo que se prendia uma pessoa e só soltava ela depois que ela fazia a delação. Ficava claramente parecendo que ela só estava presa porque ela não tinha delatado quem eles queriam que fosse delatado. Então, uma das críticas que o Pedro Serrano fez, e que eu tenho de concordar com ele, é isso, né, que se tiver de fazer delação premiada, que se solte aí, que se faça delação premiada com a soltura, porque vai ser muito triste se acontecer, dentro do que está acontecendo nesse momento com o Alexandre de Moraes, algo similar ao que aconteceu nos moldes da Operação Lava Jato, que não é igual, tá? Eu preciso deixar isso claro para vocês, não é igual, mas é importante a gente falar um pouco sobre isso, certo? Então vamos trazer aqui o que é que eu acho que aconteceu em relação a Anderson Torres, mas vamos ver aqui a matéria publicada lá no UOL, assinada aqui, deixa eu ver por quem foi esse material, assinado pelo Paulo Roberto Neto e Marina Sabino. Olha o título da matéria aqui. Anderson Torres é solto após 4 meses e terá de usar a tornozeleira eletrônica. E aqui já resume algumas perguntas que muita gente vai se fazer. Carlito, mas se o Anderson Torres for solto, ele não vai procurar não outras pessoas para poder dialogar? Qual a garantia que a gente tem que o Anderson Torres ele não vai deixar de procurar uma pessoa ou outra ali para, quem sabe, dialogar? Na verdade, o que é que a gente consegue levar em consideração? Só um minuto. É que com a tornozeleira eletrônica, fica mais fácil de controlar, por exemplo, aonde é que o Anderson Torres vai, onde é que ele deixou de ir, com quem ele vai se encontrar. Por quê? Porque uma das funções da tornozeleira eletrônica é saber onde a pessoa está. Então, se ele descumprir essa utilização da tornozeleira eletrônica, ou se encontrar com alguns dos citados, ou envolvidos, ou apontados como sendo indivíduos que participaram direta ou indiretamente para que as situações que ocorreram no dia 8 de janeiro fosse consumada, ou pelo menos tentada, isso vai complicar a situação dele mesmo. Então, é muito pouco provável que isso aconteça. Mas vamos continuar lendo aqui a matéria, tá? Anderson Torres foi solto por decisão do ministro Alexandre de Moraes e deixou o batalhão da aviação operacional da Polícia Militar na noite desta quinta-feira. Foram quase 4 meses de prisão, 118 dias por suspeita de omissão nos atos golpistas de 8 de janeiro. O que aconteceu? O ex-ministro da Justiça deixou o batalhão da Polícia Militar acompanhado de seus advogados. No local, alguns manifestantes acompanharam a soltura e gritaram o nome de Torres. Ele deverá cumprir uma série de medidas para continuar na liberdade provisória. Se infringir qualquer uma, como eu já citei, voltará para a prisão, segundo a decisão de Moraes. Torres já está usando a tornozeleira eletrônica, informou sua defesa e foi para sua casa em Brasília. Entre a divulgação da decisão de Moraes e a saída da prisão de Torres, foram cerca de 4 horas e meia. Ele é aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL e estava detido desde 14 de janeiro. Torres era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal quando ocorreram os atos golpistas. As obrigações impostas por Moraes para que o Anderson Torres continue fora da prisão, né? Porque não é meramente ele ter vontade de continuar fora da prisão, ele precisa preencher os requisitos ali necessários, que incluem ali, por exemplo, o respeito a essas obrigações impostas pela Justiça. Apresentar-se à Justiça semanalmente às segundas-feiras, não pode deixar o país. O ex-ministro também foi afastado do cargo de delegado da Polícia Federal, está proibido de se comunicar com outros investigados e não poderá usar as redes sociais. E aí tem aqui um trecho do que foi dito ali pelo ministro Alexandre de Moraes ao pedir a soltura do Anderson Torres. No presente momento da investigação criminal, as razões para a manutenção da medida cautelar extrema em relação a Anderson Gustavo Torres cessaram,
pois a necessidade de compatibilização entre a justiça penal e o direito de liberdade demonstra que a eficácia da prisão preventiva já alcançou sua finalidade com a efetiva realização de novas diligências policiais que encontravam-se pendentes em 2014 e 2023. A defesa fala em colaborar. Eu já falei, inclusive, para vocês que o advogado Elmar Novitch, eu mostrei isso no nosso trabalho aqui de ontem, no vídeo que eu soltei aqui ontem. Eu não sei se foi aqui na Folha Democrata ou se foi no canal Historiador, que eu expliquei para vocês que o advogado do Anderson Torres, apesar de estar dizendo que não pretende fazer delação, que não acredita que terá delação, ele não é contra a delação premiada, tá? Ele é um ex-policial militar, inclusive, atua há um certo tempo como advogado e ele não é contrário à delação premiada, diferente, por exemplo, do Rodrigo Rocco, que ele era contra a delação premiada, ele não utiliza esse instituto, tanto que ele deixou a defesa do Cabral, ele foi advogado do Cabral. Quando o Cabral aceitou fazer um acordo de delação premiada, por exemplo, então, diferente do Rocco, que é um advogado ligado ao clã Bolsonaro, que deixou também a defesa do Anderson Torres e mais recentemente agora deixou também a defesa do próprio Mauro Cid, é possível a delação premiada e digo mais, é possível que o próprio advogado do Anderson Torres já tinha dialogado com o Poder Judiciário para dizer o seguinte, ó, a gente quer fazer uma delação premiada, mas a gente gostaria de que a prisão mudasse o formato, ao invés de ele continuar preso para que a prisão preventiva seja utilizada ali como instrumento suposto de obrigar ele a fazer uma delação premiada, a gente quer que ele saia da prisão e aqui fora a gente vai fazer uma delação premiada. Muito obrigado, Márcio, pelo superchat que você mandou aqui pra gente, ó, superchat de R$ 5,50. Boa tarde, Carlito, uma ajuda para fortalecer o trabalho, só agradecer, Márcio, qualquer ajuda é bem-vinda e ajuda demais ao nosso trabalho aqui, tá? Então, pra mim, já tá sendo ali desenhado um acordo de delação premiada, isso pra mim é um fato que tá claro, envolvendo o Anderson Torres e envolvendo também ali a defesa dele junto com a justiça. Além disso, tem a questão de que outras operações da polícia foram realizadas, inclusive durante essa semana agora aconteceu mais uma etapa da Operação Lesa Pátria, se não me engano a 11ª etapa, que prendeu ali inclusive pessoas ali, inclusive, que são apontados como supostos financiadores dos atos do dia 8 de janeiro, inclusive foram cumpridos, bem-vinda Dulcineia, foram cumpridos ali mandatos de prisão e apreensão, melhor dizendo, em algumas regiões do Brasil, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, como eu mostrei aqui, inclusive, ontem para vocês, e a defesa do Anderson Torres vai querer que ele, claro, se adeque aí ao que está sendo pedido pelo ministro Alexandre de Moraes para que ele continue solto, tá? O advogado Elmar Novitch afirmou que recebeu a decisão da soltura com serenidade e respeito. Em nota divulgada após a decisão de Moraes, ele disse o seguinte, abre aspas, a defesa reitera sua confiança na justiça e seu respeito irrestrito ao Supremo Tribunal Federal. O maior interessado na apuração célere dos fatos é o próprio Anderson Torres. A defesa convocou a entrevista coletiva para as 11 horas desta sexta-feira, que eu não tive tempo ainda de ver, tá? E aí vai tendo ali todos os vídeos sobre como é que se deu a prisão aqui do Anderson Torres. Eu vou ler pra gente poder fazer algumas conexões aqui, pra gente poder explicar alguns outros pontos pra vocês. Prisão foi tiro de canhão para Torres. Anderson Torres foi preso ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Brasília. O ex-ministro voltava de Orlando, nos Estados Unidos, onde estava com a família passando férias, como a gente já sabe. Deixa eu só aumentar mais o tamanho aqui pra que a gente consiga enxergar melhor, que eu tô ficando ceguinho. Pronto. Onde estava com a família durante os atos golpistas. Ele foi encaminhado para uma sala de Estado-Maior, uma cela sem grades, com espaço maior. O local ocupado por Torres tinha um frigobar e uma televisão. Durante a audiência de custódia, Torres afirmou que a prisão foi um tiro de canhão e que jamais daria condições para que os atos golpistas ocorressem. O ministro já estava nos Estados Unidos durante as manifestações. Abre aspas, isso foi um tiro de canhão no meu peito, no segundo dia de férias. Acontece esse crime horrendo em Brasília, esse atentado contra o país e eu fui responsabilizado por isso. Diz ele lá no dia que participou da audiência de custódia. Na minuta golpista que foi encontrado na casa dele, a gente precisa lembrar que alguns pontos são conectados hoje também com alguns outros diálogos que começaram a surgir e começaram, inclusive agora, a levantar um certo questionamento se existiu ou não existiu
uma participação direta ou indireta, dependendo de como se enxerga o que aconteceu, de pessoas ligadas ao Jair Messias Bolsonaro ou de pessoas ligadas ao próprio Anderson Torres. Porque a cada nova informação que a gente recebe em público, fica claro que tudo que a gente sempre mostrou aqui, tudo que a gente sempre apontou como sendo uma possibilidade real de responsabilização das pessoas que estavam envolvidas, só se consolida com o que aconteceu recente em relação aos dados descobertos no telefone do Mauro Cid e os diálogos envolvendo outras pessoas do governo Bolsonaro e que com a tal minuta golpista e outras declarações que se conectam com tudo, se constrói ali o conjunto comprobatório que, claro, precisa de materialidade para formalizar tudo, mas que não está muito difícil de conseguir. Óbvio que já tem umas que já foram até conseguidas. 2 dias antes da prisão, foi descoberto que a PF encontrou uma minuta de teor golpista na casa do ex-ministro. O texto previa a instauração de um estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral e a medida era uma medida flagrantemente inconstitucional. Em depoimento à PF, em fevereiro, Torres minimizou o documento e disse que não tinha viabilidade jurídica. O ex-ministro disse desconhecer quem teria sido o autor da proposta e que a minuta não teria sido levada a Bolsonaro. E aí segue ali o que ele teria dito, né? Tecnicamente o documento é muito ruim, com erros de português, sem fundamento legal, divorciado da capacidade dos assistentes do Ministério da Justiça em produzir o documento. Tecnicamente também o Bolsonaro era desprovido de capacidade para ser presidente da República, porque tudo que ele queria era descumprir com a democracia brasileira, mas ele foi eleito, né? Por vias democráticas, inclusive. Torres manteve a versão ao falar sobre a minuta com o TSE, alegando que a proposta era folclórica. E agora, quando a gente vê os diálogos entre Mauro Cid, Ailton Barros e Elcio Franco, não parece tão folclórico, tá? A versão, porém, não colou com o Supremo. O ministro Alexandre de Moraes negou os primeiros pedidos de soltura de Torres, sob a alegação de que era preciso apurar as circunstâncias envolvendo a minuta golpista. E aí a gente já falou sobre a troca de advogado, né, que ele trocou o Rodrigo Roca, que era o advogado ligado ao clã Bolsonaro, que foi indicado para a Senacom no governo Bolsonaro, que era a Secretaria Nacional do Consumidor, cargo que hoje no governo Lula é ocupado por Vadir Daduz. E também foi defensor do do Flávio Bolsonaro, perdão, no caso das achadinhas. Em março, Torres trocou a sua defesa. O primeiro a sair foi o ex-senador Demóstenes Torres e depois o criminalista Rodrigo Roca, próximo da família Bolsonaro, e que ontem desistiu também da defesa do tenente Mauro Cid. No lugar entrou o advogado, isso aqui é porque o material, se não me engano, esse material aqui é de ontem à noite. No lugar entrou o advogado Elmar Novitch, ex-secretário do primeiro mandato de Ibanez Rocha, olha só. No mesmo período, como mostrou o UOL, Torres iniciou um curso à distância de eletricista, mas desistiu das aulas em abril. Pessoas próximas de Torres afirmaram ao UOL que ele parou as aulas quando a família percebeu que seria pior forçá-la a fazer alguma atividade na cadeia. Durante a prisão, o ex-ministro teria perdido 12 quilos e relatado um quadro de apatia, tristeza profunda. Ao passo que não vê as filhas desde sua prisão preventiva, Anderson Torres entrou em estado de tristeza profunda, chora constantemente, mal se alimenta e já perdeu 12 quilos. Aqui eu quero fazer algumas observações importantes, porque eu tenho uma pessoa próxima a mim, uma pessoa que não é meu parente, né, mas que eu conheço, que tá presa, né, acusada de ter cometido um suposto crime, tá? Bem-vindo, Denilson. Premiada pode ser para quem está envolvido em crimes acima do delator. Bem lembrado aqui. E ele tá preso também, tá com depressão profunda, já tentou tirar a própria vida. Eu não vi nenhum parlamentar bolsonarista aqui em Sergipe dizer que tá chocado com a prisão dele. Primeiro que ele é preto, né? Então, na sociedade que a gente vive, lamentavelmente, não se choca quando o preto é preso. Só se choca quando um branco, bonito ou alguém bem sucedido financeiramente é preso. Porque aí é um absurdo. Mas eu acho que a soltura do Anderson Torres está condicionada a um acordo que a própria defesa dele deve ter procurado. Por que eu tô dizendo isso pra vocês? Abraço do Rio Grande do Sul, Júlio César. Pra você também, meu irmão. Grande abraço, tá? Muito obrigado. Por que eu tô dizendo isso pra vocês? Por que eu tô dizendo que eu acredito que isso foi negociado ali, ou que pelo menos estaria em vias de negociação? Muito obrigado, Carlos Trindade. Carlito, boa tarde. E boa tarde a todos. Bem-vindo, meu irmão. Por que eu acredito que isso acabou acontecendo?
Porque pelas declarações que o próprio Bolsonaro tem dado nos bastidores ali da política em Brasília, que ele, se for preso, vai delatar todo mundo, vai entregar todo mundo, eu acredito que aqueles que começaram que acabaram pagando, na verdade, por supostos crimes cometidos, não por eles, mas por Bolsonaro, acho que começaram a se questionar, peraí, eu tô preso aqui, assumindo a responsabilidade por um cara que tá dizendo aí que se for preso vai delatar todo mundo, e por que eu tenho de ficar calado se ele mesmo tá dizendo que quando acontecer, ou se acontecer com ele vai entregar todo mundo? Não é estranho isso? Então, para mim, deve ter sido condicionado sim um acordo de delação premiada. Eu acredito também que não será estranho nos próximos dias a gente acabar vendo também o Mauro Cid sendo solto, porque no caso do Mauro Cid, o advogado dele, o Bernardo Fenelon, ele é autor de um livro sobre delação premiada, tá? E é defensor da delação premiada. Então, apesar de a narrativa de ambos ali estar dizendo, tanto do advogado do Cid quanto do advogado do Anderson Torres estar ali dizendo que não tem motivo para delação, não acontecerá delação, eu acho um pouco improvável que não aconteça em algum momento a delação, ou se já não está sendo negociada esta tal delação. Gozado que a galera ali era do Bozo disse que o Mauro Cid vai assumir a culpa 100%, mas não creio que ele seria burro a esse ponto, tanto que foi o pai dele ou do mesmo, talvez, que a lealdade tem limite. Pois é, o pai dele deu um choque de realidade, digamos assim, né, Luiz? Para que ele entendesse ali que o Bolsonaro estava dizendo nos bastidores da política em Brasília que se ele fosse preso, ele não aguentaria a prisão, que ele não tinha nascido para ser um Marte, que se ele for preso ele vai entregar todo mundo, que ele não vai ser punido sozinho. Então, que interessante saber disso, né? Quer dizer, ele não pode ser preso, mas qualquer outro pode ser preso? Então, acho que é isso que botaram na cabeça, inclusive, do Mauro Cid, que talvez o Bolsonaro estivesse ali pulando fora, como a gente está vendo, e responsabilizando os outros, e deixando claro que se acontecer algo similar com ele, ele não iria se calar, ele iria entregar os outros. Então por que os outros têm que ser fiéis a ele, tá? Dulcinea lembrou aqui, ó, vi no UOL que a defesa do Anderson Torres disse que ele não vai delatar. Acredito que o Cid é mais fácil de delatar. Dulcinea, isso pode ser uma estratégia da defesa, tá? Para não espantar, por exemplo, o clã Bolsonaro, para que eles não acabem, por exemplo, divulgando, destruindo materiais que talvez o Anderson Torres saiba e que eles não estejam atentos neste momento. É mais fácil o Cid, que é militar, tem coisa de mais obediência de militar, pode ficar com esse rojão. Mas mais com o Anderson Torres, também acho, viu, Denilson? Mas no final das contas, eu acho pouco provável que um dos dois aí assuma tudo sozinho, a não ser que entre uma quantia financeira. Por quê? Vamos lembrar que a família do Mauro Cid aparenta ter muito dinheiro, e como a gente viu aí estranhamente, né, mansões milionárias fora do Brasil. Não existe, até o momento onde eu sei, conexões muito evidentes de onde é que teria vindo esse dinheiro. E a gente precisa lembrar que ano passado consta ali transferências robustas do Frederico Assef de quantias exorbitantes para fora do Brasil e que até onde eu pude apurar nos portais que saíram na época, seria para os Estados Unidos. E a gente precisa lembrar que o clã Bolsonaro pode evadir-se para os Estados Unidos de alguma maneira, investindo, entre aspas, aquilo que roubou de você e roubou de mim também. Indo para